E se a gente pudesse não só colocar mais anos na nossa vida, mas o mais importante, colocar mais vida nos nossos anos? Pois é sobre isso que vamos conversar. A gente vai descobrir como o movimento e principalmente o treino de força, que por muito tempo foi visto como um perigo para os mais velhos, na verdade é a grande chave para um envelhecimento com muito mais saúde e, claro, independência. Olha só que interessante. Por décadas, a visão era essa aí. Exercício de força para idoso? Perigoso. Era um verdadeiro tabu, sabe? Uma ideia que estava tão enraizada, tanto na medicina quanto no dia a dia das pessoas, que acabou limitando o potencial de muita gente. Mas que bom que a ciência evoluiu, né? E essa ideia, bom, ela foi completamente por água abaixo. Hoje, aquilo que era visto como um risco é, na verdade, uma das melhores ferramentas que a gente tem para garantir um envelhecimento com saúde, com vigor. É uma mudança total na forma como a gente encara a idade. Ok, para a gente entender o tamanho dessa revolução, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário do envelhecimento. O que de fato acontece com o nosso corpo com o passar dos anos? E quais são os desafios que a ciência agora nos ajuda a superar? E a questão é urgente e é global. A estimativa é que já em 2030, 16% de toda a população do mundo vai ter 60 anos ou mais. Isso quer dizer que envelhecer bem não é mais só uma questão pessoal, virou um desafio coletivo, uma prioridade de saúde pública mesmo. Agora, vamos dar nome a um dos maiores desafios do envelhecimento: a sarcopenia. E não é só sobre ficar mais fraco. É um processo real, fisiológico, de perda de músculo que afeta diretamente nossa capacidade de fazer coisas simples. Sabe, coisas como levantar de uma cadeira ou levar as compras do mercado para casa. E a sarcopenia não costuma vir sozinha, não. Ela faz parte de um pacote de declínios. A perda de equilíbrio, por exemplo, aumenta o risco de quedas. A flexibilidade diminuindo dificulta os movimentos básicos. E a densidade óssea caindo aumenta o período de fraturas. Uma coisa vai puxando a outra. Bom, já entendemos os desafios, certo? Então vamos para a parte boa, a parte inspiradora, a solução que a ciência nos trouxe. E a ótima notícia é que nosso corpo, mesmo com a idade avançada, tem uma capacidade incrível de se adaptar, se regenerar e se fortalecer. Agora, se prepara para esses números. Ganhos de força que podem ir de 15% a, pasmem, 175%. Não é erro de digitação, é isso mesmo. Os estudos mostram que com o estímulo certo, o corpo de uma pessoa idosa responde de uma forma espetacular. E a gente não está falando só de força, de conseguir levantar mais peso. Estamos falando de reconstrução de verdade. Um aumento de até 15% na massa muscular, algo medido com tecnologia de ponta. Isso prova que dá sim para reverter parte da sarcopenia. Dá para construir músculo em qualquer idade. E o mais incrível é que o benefício vai muito além dos músculos. Fortalecer o corpo ajuda a proteger os ossos, melhora o equilíbrio, o que é fundamental para prevenir quedas, e ainda por cima dá um gás no humor e na disposição. Cada um desses pontos significa mais autonomia e, no fim das contas, mais qualidade de vida. Bom, a gente já entendeu por quê, né? Agora vamos para a parte prática, o que fazer. Um bom programa de exercícios, um programa completo e seguro, se apoia em 4 pilares que, quando trabalham juntos, constroem um corpo muito mais preparado e resiliente. E a gente começa pela força, justamente o pilar que por tanto tempo foi deixado de lado. É a força que é a nossa principal arma contra a sarcopenia. Pensa nela como a nossa base para tudo, para carregar as compras, para brincar com os netos, para garantir a nossa independência no dia a dia. E o legal é que não precisa pensar em levantar caminhões na academia. Atividades simples como usar faixas elásticas ou até mesmo um movimento de sentar e levantar de uma cadeira, que aliás é um dos exercícios mais funcionais e poderosos que existem para as pernas, já fazem uma diferença enorme. O segredo é começar e progredir aos poucos. Em segundo lugar, temos o pilar aeróbico. Pensa nele como o motor do nosso corpo. É ele que cuida da saúde do coração, dos pulmões, que melhora o nosso fôlego. É o aeróbico que dá aquela energia para uma caminhada mais longa ou para aguentar o ritmo do dia sem ficar sem ar. E aqui as opções são muitas e podem ser bem divertidas. Uma caminhada no parque, uma aula de hidroginástica, uma dança de salão. Tudo isso não trabalha só o corpo, mas também a mente e a socialização, o que é super importante para combater o isolamento. O nosso terceiro pilar é a flexibilidade. É ela que garante que nossos movimentos sejam amplos. Sabe, é a flexibilidade que permite amarrar o sapato, pegar alguma coisa numa prateleira mais alta ou olhar para trás sem sentir aquela dor ou rigidez no corpo. Ela mantém nosso corpo livre.
Coisas como alongamentos diários, mesmo que por poucos minutinhos, já ajudam muito. Dá para focar no pescoço, na lombar, para aliviar aquelas tensões do dia a dia. Outras práticas, como a yoga adaptada na cadeira, também são ótimas para manter ou até melhorar a flexibilidade, garantindo que os movimentos continuem fluidos. E por último, mas talvez o mais importante para a segurança, o quarto pilar, o equilíbrio. Ele é a nossa principal defesa contra as quedas, que são, sem dúvida, um dos maiores riscos para a independência na terceira idade. E aqui a gente vê como algumas atividades são completas. O Tai Chi, por exemplo, é ótimo tanto para a flexibilidade quanto para o equilíbrio. E tem exercícios bem específicos, como tentar ficar num pé só, sempre perto de um apoio para a segurança, ou andar colocando um pé na frente do outro. Isso treina diretamente o nosso cérebro a manter o corpo estável. Então, quando a gente junta esses 4 pilares, a mensagem fica muito clara. O objetivo não é só viver mais. É fundamentalmente colocar mais vida, mais capacidade e mais alegria nesses anos que a gente vive. Essa frase, no fim, resume tudo. Se manter ativo não é um luxo, não é opcional. A ciência hoje mostra pra gente que se movimentar é parte essencial da receita para envelhecer com saúde, com dignidade e com autonomia. E a gente termina com essa reflexão. Saber de tudo isso é ótimo, mas é a atitude que transforma. A jornada para o envelhecimento mais ativo pode começar com um único passo, uma única decisão. Então, fica a pergunta no ar. Qual vai ser o primeiro passo que a gente pode dar hoje?